Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nas orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar o livro Chamados e Escolhidos no capítulo 71, que se chama Falsos Profetas e Espiritismo. Veja bem, aqui já tem a orientação, nós não vamos ficar presos nela, mas vocês lembram quando Jesus colocou para nós cuidarmos dos falsos profetas que estariam se aproximando no final de tempos. Atentemo-nos para isso, porém, dentro do Espiritismo. Nós não estamos falando do que está existindo aí no mundo hoje, não, ok? O capítulo 71. Falsos profetas e Espiritismo. Assim como o Evangelho do Senhor, o Espiritismo que o revive na atualidade não escapa da presença de falsos profetas em suas fileiras. Jesus colocou isso para todos, o Espiritismo não existia, tá? O Espiritismo é extremamente novo. Nós estamos datando de 1857 para cá. Embora antes já haviam fenômenos, já haviam estudos, ok, mas 1857, quando Kardec codifica para a gente o Livro dos Espíritos, e aí só para vocês acompanharem, em 1861 vem o Livro dos Médiuns, 1864 vem o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865 vem o Céu e o Inferno, e 1868 vem a Gênese. Quando ele codifica para nós nesse intervalo de 11 anos a doutrina e em 69 ele retorna ao plano espiritual, veja, nem existia espiritismo. O que o irmão José está pedindo é que nós nos atentemos porque também teremos falsos profetas dentro da doutrina espírita. E é interessante porque assim, Kardec desencarna em 1869, e nós vamos ter o Papa, parece-me que é o Papa Pio XI, se não o Pio XII, em 1870, decretando a infalibilidade papal. A infalibilidade papal. O Emmanuel, fazendo referência a isso no livro A Caminho da Luz, ele coloca ali, é como se decretasse, daí vem o pronome possessivo santidade, né? Porque o Papa é santo, o Papa é santo. Então, vem o pronome pessoal quando fala sua santidade, fazendo referência, é um único na Terra que usa esse pronome. Mas, gente, o Papa, antes dele ser Papa, ele nasceu como nós, humano. E não basta ter título para ser santo, tem que trabalhar muito para ser santo. E muitos se tornaram santos, outros não. Então, decreta a infalibilidade papal, ou seja, uma santidade, uma falsa profecia, né? Porque todos serão, todos são. Não. Olha aqui, basta nós nos atentarmos para o livro Libertação, que nós vamos ver a luta do Papa Gregório IX, que está há 708 anos no plano espiritual, quando data, e aí eu estou fazendo referência à data da publicação do livro, o livro ele vai colocar para nós, por volta de 700 anos, fizemos o cálculo de quando ele desencarnou até a primeira edição da publicação, 708 anos. Em sofrimento no plano espiritual pelos excessos que ele promoveu na Inquisição, mas foi Papa. E a luta que a mãe dele está para poder trazê-lo à lucidez. Está claro? Então, os falsos vão aparecer em todos os lugares. O que ele pede para que nos atentemos? Estão aparecendo no movimento espírita. E aí ele continua, encarnados e desencarnados, eis que, muitas vezes, de maneira inconsciente, trabalham pelo desmoronamento da fé dos adeptos espíritas incautos, que ainda não sabem separar o joio do trigo. Encarnados e desencarnados, trabalhando pelo desmoronamento da fé daqueles que se envolvem com a doutrina espírita.
E muitos porque não sabem separar joio do trigo. Aí eu quero colocar para vocês uma reflexão, que é uma colocação que eu fiz já em algumas casas espíritas. Independente de eu saber o que acontece nessas casas, eu vou lá, faço minha palestra e vou embora. Dentro daquilo que a gente estuda. E aí eu vejo algumas casas que têm receitas com orientações espirituais. Orientação do espírito e tal, orientou que aquela pessoa precisa de tratamento, 4 passes, culto no lar. Ok, é isso mesmo. Mas quando chega suspensão da tarefa, gente, e aí? A minha cabeça não consegue caminhar nessa linha de raciocínio, não. Por quê? Até hoje, pelo menos até hoje, eu não vi nenhum espírito trabalhando pela luz, trabalhando na seara do Cristo, pedindo o encarnado para parar de trabalhar. Aí a pessoa, porque eu concordo que algumas tarefas precisam ser interrompidas. Tarefa mediúnica, a pessoa não está bem. Ela não está bem, ela precisa de tomar medicamento, fazer tratamento, está fazendo uso de medicamento controlado, tem oscilações de humor, tem quadros depressivos graves, está com transtorno bipolar, está com movimentos de alegria espantosa e tristeza profunda. Ok, vamos fazer tratamento? Vamos. Então, afastar de algumas tarefas, aí eu coloco o passe, eu coloco reunião mediúnica, reunião de desobsessão, reunião de tratamento. Por quê? Porque aí a pessoa ela precisa também emanar energias saudáveis e naquele momento ela não está envolvida com energias saudáveis, muito pelo contrário. Ela tem saudáveis, mas tem as perturbadoras, então isso conturba. Isso é compreensível. Mas quando eu vejo suspendendo do culto no lar, nas casas, da campanha do quilo, da assistência social, da faxina da casa espírita, gente, o que a vassoura tem a ver com isso? O que o banheiro, a privada tem a ver com isso? A pessoa pode lavar banheiro, ela pode limpar a casa espírita, ela pode passar pano, ela pode lavar terreiro. Tem muita coisa que a pessoa pode estar fazendo. Eu estou suspenso do trabalho por 1 mês e meio, porque eu vou tomar 6 passes. E 6 passes, meu filho, toma em 6 dias. Aí vai tomando 1 passe por semana, fica 1 mês, 45 dias sem tarefa. Depois ainda pega nova receita para poder ver se pode retomar. Não, gente, me ajuda aí. É incabível para mim, por enquanto, até que venha uma orientação clara para eu revogar tudo isso que eu estou dizendo, porque para mim tem que estar claro. E claro para mim não é uma mensagem que veio psicografada, não, tem que estar escrita ali, escrito naqueles que a gente elege como respeitosos das mensagens que a gente está trazendo. Aliás, aqueles médiuns ou aquelas psicografias de espíritos que geram dúvida, eu leio, mas eu não divulgo. Eu leio porque lá na frente isso pode ser confirmado, eu não estou aqui para contestar. Mas quando suspende o trabalho, aí eu contesto. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para trabalhar. O livro dos médiuns, no capítulo 27, ele vai colocar sobre isso para nós. No item 301, por volta do quinto... eu não vou até citar dentro do que eu estou lembrando, não. Eu vou olhar aqui até para a gente tirar a dúvida se está lá no capítulo 27... Porque eu sei que quem estiver vendo o vídeo, o Cássio já coloca lá no capítulo 27. Isso mesmo, das contradições e das mistificações. Das contradições e das mistificações. No item 301, então olha só, no capítulo 27, das contradições e das mistificações, no item 301, no 5º parágrafo, eu vou ler para vocês. Pessoas há que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. Tem pessoas que não têm conhecimento nenhum e vai
vai acreditando em tudo que vai chegando. Aí ele coloca, não haverá para eles inconveniente em esposar erros. Existe? Se a pessoa não avalia, não estuda, não aprofunda, não lê, não discute com o outro, ele pode assimilar erros. Está escrito aqui. Tudo bem? Aí ele coloca assim, que pratiquem o bem e não façam o mal. É o necessário, é o essencial. Para isso, não existe duas doutrinas. Que pratiquem o bem. Olha o que ele coloca aqui, o irmão José. Pessoas que muitas vezes não sabem separar o joio do trigo, então vão aceitando colocações que desmoronam a fé da criatura. Ô, gente, afastar alguém do trabalho é desmoronar a fé. O livro dos médiuns está dizendo que importe que a pessoa se envolva com o bem. Está escrito aqui. Agora, se tiver escrito em algum lugar que contrapõe o que está aqui, eu também estou disposto a rever alguns conceitos. E aí ele coloca, por que não sabem viver longe do poder, ocupam, não raro, cargos de suposto comando no movimento e tentam lhe comprometer os princípios através do elitismo que sorrateiramente vão implantando. E aí, sabe aquelas organizações dentro do movimento espírita, isso tudo aqui dentro do movimento espírita, nós não estamos discutindo os outros grupos religiosos. Assume uma coordenação nova, porque nós vamos introduzir aqui. Quando vai introduzir, aquilo ali não tem referência em nenhum lugar. Não, mas eu estou recebendo uma intuição. Olha, leva isso para o grupo de diretoria, discute se isso é aprovado por todo mundo e discutam, atenção, sem melindres. Para com os medos. Olha, fulano, eu sei que você está interessado nessa tarefa, mas deixa eu te falar, tem condição de você estar assumindo essa tarefa com as bases doutrinárias, você assumindo a responsabilidade dela? Não, é porque aí o que acontece é o seguinte, ó, começou com maneirismo, gente, não vai funcionar. E não inventa moda, não. Não inventa, não. A doutrina está lotada de trabalho, tem gente ainda inventando um jeito novo. Olha, nós chegamos ao absurdo. Eu encontrar com uma pessoa do movimento espírita, no centro da cidade, aqui em BH. Ô Emerson, que não sei o quê, veio, conversou, eu tenho visto as suas palestras, etc e tal. Você sabe que agora eu também estou fazendo palestra. Ô, meu filho, que bom que você também está fazendo. Não, pois é. E aí, Emerson, se você quiser, a gente vai lá na casa espírita que você trabalha, a gente leva uma palestra lá também. E olha, eu vou te falar uma coisa, a gente está descobrindo aí, tem muita coisa nova, porque você sabe, né, Kardec está meio ultrapassado e tal. Falou, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso não, meu filho. Jamais eu vou te convidar para você fazer uma palestra na casa espírita, meu filho. Quem já coloca para mim de antemão, no encontro da rua, que Kardec está ultrapassado, meu filho, eu não vou convidar jamais para você fazer uma exposição para um grupo, porque se eu estiver sentado lá, eu vou te contestar. E se eu vou aceitar uma colocação dessa? Ou seja, não é isso, mas nós estamos criando uma coisa nova. Que mané criando coisa nova, gente? É invenção. O povo está com um tal de invencionice, a gente com tanta coisa para fazer, tanta gente buscando auxílio, tanta gente buscando acolhimento. Por isso que o texto chama falsos profetas e espiritismo. As pessoas estão inventando moda. E aí começa com situações elitistas dentro da casa, inventa uma coisa, inventa outra. Daí a pouco tem casa fechando, como eu conheço várias. Depois da pandemia, eu conheço várias casas que fecharam, porque os trabalhadores não voltaram para trabalhar. Eu acho que eles entenderam que só na virtualidade é trabalho. Para! Para de enganar a si mesmo. Para com essa hipocrisia. Volta para o estudo, volta para a tarefa. Mas a gente não pode assistir palestra virtual? Claro que pode, olha as nossas palestras aí. Só para vocês terem uma ideia, vocês nunca me viram pedindo um tinino, um like, não tem nada. A gente antes, na página do Lafran, antes da pandemia, nós tínhamos aqui 700, 800 pessoas que acompanhavam a página do Lafran. Hoje a gente está com quase 10 mil. Por quê? Porque o movimento virtual impulsionou as tarefas, impulsionou os trabalhadores, impulsionaram as movimentações que a gente faz dentro da casa, todo mundo se envolvendo. Terminou a pandemia, todo mundo voltando para o trabalho, bora. Então, o virtual, ele nos ajuda muito, mas acomodar com o virtual, isso hoje está sendo um veneno nas relações.
Aí começa a criar coisas novas, aonde a acomodação fala muito mais alto. E aí o irmão José continua. Dizem-se médiuns e não perdem a oportunidade de enaltecer as figuras veneráveis da doutrina, valendo-se de seus nomes para impressionar, porém, com o único objetivo de personalismo, vaidade e ambição. Aqui se dizem médiuns e já se colocam em posição de destaque, já se colocam em posição aonde vão influenciar outros que são aqueles incautos. Incauto significa sem cuidado, aqueles que passam despercebidos pela noção do conhecimento. Se dizem médiuns e não perdem a oportunidade de enaltecer figuras veneráveis e depois passam a se enaltecer. Olha que inferno! E aí eles começam a buscar posição de destaque com o único objetivo de personalismo, vaidade e ambição. É claro que eu não posso deixar de ressaltar para vocês uma colocação que a Joana de Ângeles faz para nós no livro Jesus e Atualidade, no capítulo 13. Revoluciona-te. Atenção, olha a palavrinha, revoluciona-te. Faça isso consigo, revoluciona-te. Eu vou falar o resto, mas entendam que essa primeira palavra tem a ver com todo o nosso contexto, com isso que a gente está lendo aqui. Revoluciona-te. Rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade e o passado sombrio. Eu vou repetir, até pela profundidade que a frase traz para nós em matéria de reflexões. Revoluciona-te. Rompendo com o comodismo, a autopiedade, a autoflagelação e o passado sombrio. É tudo que a gente está estudando aqui, gente. E aí o irmão José continua para encerrar. No último parágrafo ele diz assim: não é de se estranhar, pois, que conforme escreveu Kardec, os maiores adversários da doutrina estão nas suas fileiras. Os maiores adversários estão no movimento espírita. E que, pela sua falácia, ou seja, pela falsidade, pelas mentiras, chegam a iludir a muitos que os aplaudem e incensam na condição de missionários que nunca foram. Tem gente que ainda se vangloria com isso. E outra, ainda ganha o título de missionário que nunca foi. Nunca foi. Ora, se dentro da doutrina nós encontramos as pessoas que estão criando situações que a desmoronam, claro, tem muitos que estão trabalhando para que ela não se reerga. Por quê? Reerguer significa que um dia caiu. E a doutrina espírita nunca tombou. Ela não é bambu que enverga para um lado e enverga para o outro, só não quebra. Não é bambu não, gente. Então, ela não se reergue. Ela continua se erguendo. Tem pessoas que utilizam da doutrina e aí está um movimento de falácia, um movimento de falsidade. E estão falseando dentro do movimento, proliferando mentiras, ilusões, criando besteiras, bobagens. Olha, se atentem para o que o movimento espírita está apresentando para nós, para as tarefas que estão chegando para nós, para as oportunidades que estão aparecendo. Por quê? No livro Obras Póstumas, no item 58, a espiritualidade coloca para nós assim: o homem é o obsessor de si mesmo. O homem é o obsessor de si mesmo. Dentro desse processo doentio que estamos trazendo, dentro desse processo, muitas vezes nós levamos o nosso adoecimento para o movimento espírita e começamos com invencionices. Vamos fazer o melhor que a gente puder, aonde a gente estiver. E sair dessa imagem que ele coloca para nós, o título inclusive se chama Falsos Profetas e Espiritismo. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.